Hoje é véspera de Natal. Um dia que muitas pessoas lembram de tudo, né? Menos do aniversariante, que é Jesus Cristo. Não é verdade? E quando nós pensamos em Jesus, né, no nascimento, nós precisamos entender que não foi simplesmente um ato assim, deu na vontade de Deus um dia lá. Simplesmente foi há 2000 anos atrás que surgiu essa ideia no Pai de enviar Jesus. Não foi assim. Foi muito antes. O plano, o projeto para que Jesus fosse enviado à Terra foi um plano muito bem arquitetado, muito bem construído por Deus. Deus fez isso e profetizou e declarou, preparou todo um ambiente para que Jesus viesse, para que Jesus pudesse nascer. Não foi simplesmente Deus simplesmente estar lá dizendo, deu vontade de me trazer. Poderia ter sido assim, não é verdade? Teria poupado talvez um monte de sofrimentos. E para nós entendermos isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Atos, livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículo 23, diz assim: Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhes: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Amém, queridos? Nesse texto aqui nós vemos que Paulo ele ficou ali por um longo tempo, né? O texto diz que ele ficou desde a manhã até a tarde expondo, segundo apenas o Antigo Testamento, a respeito do reino de Deus, falando sobre o reino de Deus e falando sobre Jesus. E ele não usou Mateus, ele não usou Marcos, ele não usou Lucas, ele não usou os próprios escritos, é óbvio. Ele não usou nenhum texto do Novo Testamento para falar de Jesus, para falar sobre o reino de Deus. Tudo que ele usou foi o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é suficiente para falar sobre salvação. Vocês sabiam disso? Isso que é maravilhoso. Às vezes quando nós pensamos na palavra de Deus, né, e falar sobre a própria palavra de Deus, surgem vários argumentos. Veja quantas vidas foram transformadas através da palavra de Deus. Veja que são cerca de 40 autores, né, num período ali de cerca de 1500 anos, e tudo isso deu certo, se encaixou. Vários argumentos nós podemos usar para falar sobre a palavra de Deus, né? Eu acredito que não existe nenhum outro livro tão estudado quanto a palavra de Deus. Os livros até são lidos, são estudados, mas a palavra de Deus é o livro que tem sido mais esquadrinhado na história. Aleluia!
E esse livro, ele mesmo prova a si mesmo. Você não precisa... É maravilhoso se você pode ler outros livros, você deve fazer isso. Mas é interessante como a própria palavra se explica, a própria palavra, ela se comprova. Tudo que está no Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? Mateus, tudo que está antes de Mateus, foi escrito no mínimo 400 anos antes de Cristo. Amém? Os evangelhos, os 4 evangelhos foram escolhidos esses por quê? Porque eles foram escritos ali no primeiro século. Houveram outros que foram escritos depois e tem um monte de coisa que não concordava. Aí não chega a ser um bom testemunho, né? Imagine se você vai chamar um testemunho, você quer alguém que seja com a memória boa, que viveu naquela época, que tem mais chances de ter estado realmente no local para comprovar alguma coisa, ou pelo menos falado com aqueles que estavam no local, como, por exemplo, Lucas falou com aqueles que estavam próximos, e ele teve essa oportunidade. Ele viveu naquela época. Por isso, esses evangelhos foram adotados. Mas o Antigo Testamento nosso é aqueles livros que são considerados realmente santos, são canonizados. São os livros que o Jesus utilizou. Jesus só citou os profetas, ele citou Salmos, Jesus citou Moisés. Quando fala Moisés, fala a lei, os 5 primeiros livros ali. Ele citou isso, era isso que ele usava para pregar. E era com esses textos que ele rebatia as mensagens. Ele não inventava alguma coisa nova. O Novo Testamento ele é como uma explicação do que já está no Antigo. Glória a Deus. E é maravilhoso quando o Antigo Testamento ele é muito chato. Até você encontrar Jesus no Antigo Testamento. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, ali aquele negócio também... daqui a pouco, puxa, mas aqui está falando de Jesus? Nossa, mas parece o Novo Testamento? Como é que pode? Quando Jesus começa a aparecer no Antigo Testamento, aí começa a ficar interessante. Glória a Deus. Então, o título da mensagem de hoje é a mensagem profética do Natal. A mensagem profética do Natal. O Natal não é apenas uma mensagem, puxa, nasceu um cara aí cerca de 2000 anos atrás, né? Ele disse que era Deus. Ele disse que era o Cristo. Quando nós olhamos a importância de Jesus, ser Jesus, é por causa do Antigo Testamento. Se você tirar o Antigo Testamento da Bíblia, Jesus deixa de ser Jesus. Jesus só é o Jesus, só é o nosso Messias, só é o Cristo, aquele que veio para salvar, porque havia sido profetizado a respeito dele no Antigo Testamento. Glória a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos começar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Logo após eles terem pecado, a Bíblia diz assim, que Deus disse a eles, Adão e Eva: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando ele fala que o descendente vai ferir a cabeça aqui, acho que não precisa se levantar, senão vai ser muito texto. Ferirá a cabeça é a primeira promessa de que Deus ia enviar alguém que ia vencer Satanás. Satanás tinha acabado de tocar na vida de ferir, né, Adão e Eva. Tinha acabado de levar eles a perder a posição que eles tinham como filhos de Deus no Éden. Eles tinham perdido essa posição de filhos de Deus. E agora eles eram apenas criaturas de Deus. E Deus faz uma promessa, que o descendente vai vir uma pessoa, e essa pessoa vai ferir a cabeça da serpente. Você vai ferir o calcanhar dele.
mas ele vai ferir a sua cabeça. E quando que ocorreu isso? Isso ocorreu quando Jesus veio. E quando Jesus veio, ele foi colocado numa cruz, que é como uma forma de uma espada, justamente num lugar chamado Monte do Calvário, né, ou da Caveira. E ali, como Jesus derrama o seu sangue, como ferindo a cabeça de Satanás. Aleluia! Quando nós continuamos a mensagem aqui, existem muitos e muitos mais textos. Convido que a partir de hoje, quando você for ler o Antigo Testamento, você comece a ver. Eu quero te ver, Espírito Santo, no Antigo Testamento. Eu quero te ver, Pai, no Antigo Testamento. Eu quero ver você, Jesus, no Antigo Testamento. Quando você estiver lendo, você fala isso. Eu quero te ver, eu quero ver o Senhor. Aí daqui a pouco você vai começar a ter esse entendimento também, em nome de Jesus. Na continuação, nós vamos ver mais para frente, vem Noé, tem toda uma questão profética ali também, vários outros textos que são proféticos. Mas quando vem Abraão, ele tem uma vida profética. Abraão, ele tanto para os judeus como para nós, ele é como o pai da fé. Ele é o pai da fé. A promessa que foi dada a Abraão não foi apenas para ele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que a partir de Abraão veio Abraão, Isaac, Jacó, né, que é Israel, veio José e veio os 12, os irmãos dele lá, e formaram Israel. Certamente não era assim que ia ser abençoada todas as famílias da terra. Todas, até ali, apenas a família de Israel foi abençoada. Todas as famílias da terra foram abençoadas quando? Quando Jesus veio. Lembra da mensagem do próprio apóstolo Paulo falando, olha, já preguei para vocês gentios, judeus, e agora vou aos gentios, ou seja, ao povo que não é judeu. Toda a terra. E essa mensagem só poderia ser para toda a terra se viesse alguém que levasse a mensagem do Deus, Criador dos céus e da terra, para toda a humanidade, além dos judeus. Aleluia! Por isso é uma mensagem profética. Quando nós continuamos lendo a história de Abraão, nós vamos ver que aparece algumas aparições. Deus se comunicava com ele de várias formas. Uma delas, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz assim, Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça, Salém, rei da paz. Trouxe pão e vinho. Veja só. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Foi a primeira vez que aparece aqui o dízimo. Mas antes não aparece apenas o dízimo, aparece a ceia. Aparece Melquisedeque trazendo pão e vinho. Lá em Hebreus, capítulo 7, fala sobre Melquisedeque. E fala que é um mistério. Porque ele não tinha descendente, não tinha genealogia. Algumas pessoas tentam achar a genealogia de Melquisedeque porque tem algum Adonisedeque, alguém com o nome Zedeque. Mas o texto diz que ele não tem genealogia. Sempre dias nem de fim. Se fosse outra pessoa, talvez eu pensaria que foi simplesmente um homem que apareceu ali. Mas nós estamos falando de Abraão. O homem que mais um tempo depois vem Deus, vem 3 pessoas e Deus estava ali. Deus vem numa teofania. Quer dizer, é muito simples entender que aqui é uma aparição de Jesus. No mínimo, um símbolo do próprio Jesus, já aqui para Abraão. A Bíblia diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Algumas pessoas falam, mas como é que ele foi salvo? Foi pela graça. A Bíblia diz em Gênesis 15, versículo 6, e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você sabe o que é justiça? Ser justificado, ser colocado como justo diante de Deus. Quer dizer que aquilo é como se viesse apagando os seus pecados. O próprio Jó, ele depois, lá em Ezequiel 14, ele é apresentado como justo. Mas no começo ele não é apresentado como justo. É apresentado como reto e tal, íntegro. Mas ele só vai ser justo mesmo quando ele entende a graça de Deus. Ele passa por todo um sofrimento
Até que ele chegou, olha, eu pensava que te conhecia, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aí sim, lá em Ezequiel 14:14, agora ele é um cara justo. Porque a justiça de Deus é uma graça. Não tem como a gente comprar isso. Isso aconteceu aqui em Gênesis 15, antes de vir a circuncisão, por exemplo. Até aqui não havia circuncisão. E ele foi justificado. Ele não tinha feito nada. Não tinha gerado filho. Nada realmente de poderoso, talvez, que você pudesse imaginar. Assim, o que ele fez de tão maravilhoso? Nada, é graça de Deus. Isso está escrito em Romanos, fala sobre isso. Quando nós continuamos a história de Abraão, ele aparece, depois você vai ver que ele vem, alguns pensam, são 3 anos, tal, mas o texto é bem claro em falar que Deus estava ali, eles vêm 3 pessoas, depois 2 descem e Deus fica ali com ele, e depois ele vai embora. Né? É muito interessante isso. Isso é interessante porque algumas pessoas têm problema com o Antigo Testamento e as 3 pessoas, um só Deus. Eu prefiro a palavra, talvez, tenho preferido ultimamente a palavra triunidade, ou a complexa unidade de Deus. Né? Porque trindade, às vezes as pessoas não conseguem entender, mas é a mesma coisa. A questão é que é um só Deus, mas são 3 pessoas. Aí fala, mas é muito estranho, eu sei, é sobrenatural. Óbvio, ele é Deus, só ele consegue ser assim. Só ele consegue ser desse jeito. Quando nós lemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ver a face de Deus para um homem é impossível. Ele morreria, o próprio Moisés foi impedido de ver a face do Deus Pai. Porém, ele viu Deus várias vezes. Quem era esse? Quem era essa pessoa? Em Colossenses, a Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem real do Deus invisível. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele ainda falou, mas por que vocês estão querendo saber ver o Pai? Se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso, várias e várias vezes, Jesus apareceu no Antigo Testamento com uma teofania. Você via um homem aparecendo e ele era Deus, era Jesus. Em Josué, quando ele está entrando na Terra Prometida, aparece um ser. Fala comigo em Josué. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Se fosse apenas um homem, se fosse apenas um outro ser, a terra não se tornaria santa por qualquer coisa. É a mesma palavra que Deus dá para Moisés, porque Deus estava ali, era Jesus, o Senhor dos exércitos, aquele mesmo que vai vir montado num cavalo branco para vencer. Aleluia! Jesus Cristo. Continuando na história de Abraão, também nós vemos quando ele vai oferecer Isaac. Quando ele vai oferecer Isaac a Deus, a Bíblia fala, é interessante que ele fala, eu vou ali e voltarei. E no Novo Testamento diz que ele estava crendo na ressurreição. Nós vamos ali e voltaremos, mas ele ia matar. Como é que é assim que nós vamos ali e vamos voltar? Na continuação do texto aqui em Gênesis capítulo 24. Desculpa. Gênesis 22. Gênesis 22.
Versículo 8. Respondeu Abraão, Deus lhe pergunta, né? Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quando ele chegou, você conhece a história, ele vai ferir e Deus fala que não era para ele fazer aquilo. E ele vê, não um cordeiro, ele vê um carneiro. São animais diferentes. São palavras diferentes no hebraico também, porque são animais diferentes. Ele falou, Deus vai prover o cordeiro. Deus manda não mata e Deus não manda um cordeiro. Deus manda um carneiro. Porque o cordeiro só vai vir quando Jesus está na terra e o João Batista olha para ele e fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Esse é o cordeiro. Por isso o cordeiro está lá no trono, depois você vai ver o cordeiro de Deus, que é Jesus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é a palavra. Quando Deus disse, haja luz, é a palavra viva. Jesus é Deus. Além disso, em Gálatas fala que a promessa tinha sido dada não aos descendentes, mas ao descendente, que era Jesus Cristo. Aleluia! Em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 9. Ele está tendo uma visão. Aqui, eu entendo que sempre é real. Né? A visão, quando Deus dá uma visão, é real. Mas a diferença, às vezes ele está materializado na frente de um profeta, ele está vendo literalmente, ou seja, ele está materializado ali. Mas outras vezes ele está tendo uma visão, e eu creio que aqui é uma visão que ele está tendo. E ele fala, continuei olhando, Daniel capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, quem é o ancião de dias? O Pai. Se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E um rio de fogo, uma nave, saía diante dele, o rio do Espírito Santo. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Vai vendo. Quando os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Está aqui o ancião de dias, o rio está fluindo, e agora vem Jesus, descendo de uma nuvem, com o filho do homem. Lembra que Jesus fala, o filho do homem? Ele gostava de usar esse título, embora fala tanto dele, fato de ser um ser humano, de estar num corpo, sendo Deus, ter sido feito de sua glória, estar como homem. Mas é interessante que ele usa esse termo, essa terminologia, porque fala do Messias. Messias é ungido no hebraico, né? É o Cristo. Cristo significa ungido, Messias também é ungido. Ok? Um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dar domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Na continuação, ele vai mostrando como vem aqueles 4 animais, que são os símbolos de 4 reinos que iam vir, de reinos que iam surgir, mas somente o reino de Deus, no fim, iria vencer. Por isso que está falando de Jesus aqui.
Ele fala, é interessante, a profecia de Daniel é tão perfeita. Ele fala sobre a Babilônia, ele vai falando sobre os reinos, vem a Grécia ali com Alexandre, até vir Roma. E Roma são os pés, e os pés ficam diferentes, porque Roma é dividida. Aí bem no tempo que Jesus está chegando, é o tempo da Roma. Lembra que Roma estava dominando naquela época. Então nós tivemos as semanas ali que Daniel profetiza. Se for fazer uma conta por anos, dá exatamente a época que Jesus chega. Ou seja, ele profetiza exatamente a data, a época, o ano que Jesus ia chegar. Isso é tremendo. Uma das profecias mais perfeitas. As pessoas ficam tão preocupadas com aquele texto, no sentido de querer ver quando Jesus vai voltar na segunda vinda. Mas a minha questão não é essa. Você tem que primeiro crer na primeira, senão não adianta, você não vai estar na segunda. Aleluia? Então creia na primeira em primeiro lugar. Faça o que a palavra de Deus manda. Aí você não precisa ficar tão preocupado com a segunda. Aí você vai estar preparado para ela. Aleluia! Além disso, existem muitos outros textos. João, em Atos 2, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro fala sobre o Espírito Santo, fala sobre... Não é isso, não. Vem lá para Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15 foi uma profecia, né? Que Moisés disse que ia vir o profeta semelhante a ele. E esse profeta, depois no Novo Testamento você vai ver que é o próprio Jesus. Em Salmo, capítulo 22, nós temos um dos textos mais completos sobre Jesus. Salmo número 22. Ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim as palavras de meu bramido? Isso está no Antigo Testamento. Séculos e séculos antes de Jesus Cristo ter morrido. E vem essa palavra aqui, Deus meu, Deus meu. Jesus não estava simplesmente falando palavras à toa. Jesus estava recitando o Salmo 22. Porque o Salmo 22 é um salmo messiânico que fala sobre Jesus. Na continuação, lá no versículo 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Glória a Deus. Como foi, me traspassaram a mão e o pé. As mãos e os pés foram traspassados, porque eles estavam com os braços estendidos. Posso contar os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Veja que Jesus citou exatamente esse texto quando ele estava na cruz, porque ele sabia do que estava falando. Que era profecia. Ele tinha sido açoitado e estava com feridas abertas, por isso os ossos, ele podia contemplar os olhos. Reparte entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Lembra que quando Jesus estava sendo entregue, eles fizeram exatamente isso. Eles repartiram as túnicas, lançaram sortes pelas vestes, e sobre a túnica lançaram sortes. Jesus, ele é Deus, e o Novo Testamento fala sobre isso. No Salmo 110, Jesus usou esse texto. Salmo 110 diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará a Sião o cetro do seu poder. Domina entre os teus inimigos.
apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é eterno. A Bíblia diz que ele permanece sacerdote para sempre. Se Melquisedeque fosse simplesmente o homem, então quer dizer que nós vamos chegar no céu e vai estar lá Jesus como sacerdote e vai estar o Melquisedeque do lado ali. Se ele é eterno. Eterno. E o texto diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim Davi está falando do Senhor ao meu Senhor? Tem dois senhores aqui? Porque ele estava tendo uma visão, uma revelação do Espírito sobre a Trindade. Sobre Jesus e sobre o Pai. Diz o Senhor ao meu Senhor. Glória a Deus. Em Salmo 45, além de outros textos, né, mas vamos para Salmo 45. Ele fala assim, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Até aqui você pensa que ele está falando simplesmente sobre o rei. Mas não é de estranhar que ele estaria falando simplesmente sobre um rei carnal. Porque é uma adoração que está sendo feita aqui. Ele não faria uma adoração para um rei físico. E o texto diz, Deus te abençoou para sempre. Deus abençoou esse rei. Para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. A tua destra te ensinará proezas. E as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre cetro de equidade e cetro do teu reino. Opa, aqui ele já expressa que é Deus que ele está falando. Ao mesmo tempo que esse Deus foi ungido por Deus. Como assim? Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quem está falando aqui? Sobre Jesus, que é Deus, sendo ungido pelo Deus Pai. Através de quem? Do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Em Isaías 53... Isaías 53 fala sobre Jesus. Isaías 53 diz assim. Vamos ler 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer. E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Mas quem está falando aqui? Assim causaram admirações às nações e aos reis fecharam a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, e ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizeram caso, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Mais pra frente você sabe que ele fala, né, que um menino nos deu, como nós cantamos a música, um filho. Né, a virgem conceberá, Isaías profetizou. Tudo isso são só alguns exemplos. Nós vemos em Malaquias, por exemplo, falando que vai vir aquele que vai preparar o caminho, falando sobre João Batista. E assim viria Jesus, mas ali vem a expressão que é usada ali em Malaquias é Deus mesmo, que vem com purificando a prata, purificador de prata, com fogo do ouriço, com botaço do lavandeiro, para purificar e fazer agora as nossas ofertas aceitáveis a Deus. Quem que fez isso? Jesus Cristo. A mensagem de Jesus é uma mensagem profética. Assim como cada profecia que nós recebemos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Ricardo. A coisa dá um toque. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim: não apagueis o espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Não apagueis o espírito, não apagueis o espírito, nem desprezeis as profecias. Porque é algo importante para as nossas vidas. Em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então, Timóteo tinha sido objeto de profecia, tinha recebido palavras de Deus sobre o ministério dele. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Segundo as profecias que antecipadamente foi objeto, combate firme, firmado nelas, o bom combate. Algumas palavras de Deus, é possível vocês já ter visto isso, né? Alguém às vezes é curado, Deus naquele instante opera um milagre, opera um sinal. Né? No ambiente da glória de Deus, em que o poder de Deus se manifesta, isso é tremendo. Mas muitas das palavras de Deus, elas são condicionais. A Bíblia fala, se o meu povo se humilhar e orar, a Bíblia fala, se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem vários textos sobre isso. Tem vários ser. E assim nós precisamos entender que nós devemos batalhar quando nós recebemos uma palavra de Deus. Deus já tinha falado que 70 anos depois do povo ter sido exilado, seria libertado. Mesmo assim, Deus teve que usar Daniel para orar, jejuar e buscar para que viesse a palavra. É interessante que ali nós vemos uma teofania. Jesus vem como o Deus glorificado, assim como está em Apocalipse. E nós precisamos entender isso. Assim como a mensagem de Jesus, para Jesus vir, veja quantos anos, milênios, para se cumprir essa palavra. Mas ela não falhou. Glória a Deus. Abraão ficou lá cerca de 25 anos para que viesse o filho. Que Deus tinha prometido para ele. Um filho que é um símbolo do próprio Jesus. O próprio Isaac é um símbolo de Jesus. Ele não é Jesus, mas ele aponta para Jesus. Toda aquela fé e aquela caminhada dele para receber o cumprimento daquela profecia. Assim é as nossas vidas, assim é com a minha vida e com a sua vida. Você pode ter recebido as melhores profecias para a sua vida, as melhores palavras de Deus, né? Às vezes confirmada, né? Tanto no seu coração quanto palavras
confirmando a própria palavra de Deus. Mas há uma batalha para cada profecia, nós temos que então batalhar por essa palavra. Para Jesus vir até a terra não foi simplesmente assim. Porque o Deus tinha entregado a autoridade ao homem. Os céus são os céus do Senhor, a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por isso que a partir do momento em que ele entregou a autoridade, toda vez que ele queria fazer alguma coisa na terra, ele precisava de um ser humano. Por isso que ele precisava de profetas. Por isso que Jesus teve que vir como um homem para reconquistar a autoridade por mim e por você. E a mensagem que eu quero deixar nesse dia aqui, a mensagem, não apenas a mensagem profética de Natal, mas como um exemplo para a minha vida e para a sua vida, que a partir de hoje você pegue aquilo que Deus tem falado ao seu coração, tanto na palavra dele, como através de pessoas de Deus, como no seu coração, no só, as coisas que você entendeu que é o teu chamado, que é o propósito de Deus para a sua vida. Que você tome isso a partir de hoje e batalhe por isso. Aleluia! 2018 está aí e não vai fazer grandes coisas se você não agir em prol disso. Para Jesus se tornar Jesus, ele teve que jejuar 40 dias, ele teve que dar uma vida, para ter uma vida entregue aos pés dele. Os profetas de Deus, assim também tinham todo um ministério, tinha toda a graça de Deus, mas eles tiveram que agir em concordância, tiveram que orar, tiveram que buscar a Deus, senão as coisas não iam acontecer. Por isso nós devemos buscar a Deus, ver essa mensagem do Natal com a mensagem profética, entender como que funciona o mundo profético, como que existem princípios no mundo espiritual, que nós precisamos concordar com esses princípios para que a mensagem profética se cumpra na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé?